Amém? Deus abençoe. Podeis assentar. Nós confiamos que todas as vezes que nós esforçamos para vir à sua casa, Deus fará tudo para nos ajudar também. Eu creio que todos vocês tiveram que lutar para estar aqui e com certeza não voltarão com as mãos vazias. Deus vai abençoar de alguma maneira, né? Sobre a sua necessidade, Deus te abençoará. Nós cumprimentamos os nossos ouvintes pela internet. São muitos que sempre estão nos acompanhando. E estamos sempre lembrando que esta obra não é de um homem, não é de uma igreja. Esta é a obra de Deus. Ela não tem um dono em particular. Jesus é o nosso chefe, capitão. E é por ele que nós temos lutado para vos falar a verdadeira palavra de Deus. E estava lembrando ali em Toledo, nós estivemos pregando recentemente, nessa terça-feira passada, que nós temos muitos patrocinadores que sustentam esse programa. Não com dinheiro, mas com orações e jejuns, e muitos que têm se lembrado de nós. E essa é a causa de que ele está de pé até agora. É a graça de Deus. Como vocês sabem, tivemos ausente da igreja. Irmão Elismar foi o responsável pelo final de semana. Nós recebemos elogios, né? Do trabalho que foi feito aqui. Gratidão de irmãos que nos escreveram, participando das reuniões. Nós agradecemos por esses dons que Deus tem dado a nós e que no momento certo eles são usados para benefício de toda a igreja. E então fomos ajudados por ele. E também, hoje o irmão Joglaí está aí na região de Toledo. Hoje à noite ele prega em Toledo, amanhã de manhã em Assis, amanhã à noite em Toledo de novo. Estará regressando na próxima segunda-feira, domingo à noite. Estamos esperando que ele se aposente para que possa trabalhar mais, né? Está fazendo tudo que pode, mas se aposentar vai ficar muito mais disponível ainda. Vamos orar que venha a aposentadoria dele, né? E ele é jovem ainda, e o homem que fica sem trabalhar depois que aposenta, se for uma certa idade, ele fica manhoso. Aí da esposa dele, para aguentar ele, aposentado jovem, né? Então vai ter que arrumar alguma coisa para fazer. E nós vamos dar muita coisa para ele fazer, né? Por isso nós estamos tentando tirar essa carga da irmã Diva, né? Aposentado ali, mas o homem ficou muito tempo assim. Agora está difícil mover ele dali, mas devagarzinho nós vamos arrancando ele dali para ser uma ajuda também. Ele deveria estar hoje em Praia Grande com o pastor Souza, mas ele teve que ser internado. Ele tem um problema de rins muito sério há anos e ele faz um tratamento especial de um dos rins. E é um trabalho assim muito doloroso, muito difícil. E ele foi internado essa semana, só vai sair na próxima semana. Lembre de orar pelo pastor Souza. E por isso ele não pôde receber o irmão Elismar, que estava já marcado para ir. Mas é o hospital que marca o tempo que eles podem para fazer, então ficará para uma próxima ocasião. Mas eu creio que nós ajudamos as pessoas com aquilo que nós temos. Você não pode dar uma compra de mercado para um pedinte, mas se você der um hambúrguer, você já está fazendo uma grande coisa. Eu creio que nós, como ministros, pregadores, não podemos dar tudo, porque não está tudo conosco. Mas aquilo que está conosco, nós devemos compartilhar com os demais. Isto é fazer a obra de Deus, é dar o que você tem. E nós estamos procurando dar aquilo que Deus realmente tem dado para nós. E Deus não trabalha hoje fora do ministério quíntuplo. Você não quiser ouvir outros pregadores, ou pastores, ou ministros, isso quer dizer que você não está no quadro de ser aperfeiçoado. Porque Paulo diz que 5 ministérios é para o aperfeiçoamento dos santos. E ninguém vai para o céu imperfeito. E a única maneira de ser perfeito é quando você aceita esses dons. Um vem da África, Estados Unidos,
outro vem lá do Japão, vem lá da Venezuela, outro vem da Argentina, cada um trazendo uma porção que vai ajudar o nosso crescimento e o nosso amadurecimento para chegarmos a varão perfeito e aprovado por Deus. Então é necessário ter um alimento balanceado. Eu preguei algum tempo atrás aqui sobre o alimento faz a diferença. Alguns de vocês se lembram, e está na internet, já está chegando a quase 1000 acessos. De alguma forma tem ajudado alguém falando sobre o alimento. Você come só coisa doce, você vai ser diabético. Uma mensagem só doce, só emoção, só alegria, só paz e amor, amanhã depois você está diabético. Se você come muito sal, você vai ter problema sério de saúde. Você come só arroz, você também vai ter problema. Então tem que ser balanceado. E cada um desses 5 ministérios, eles preparam o pão da maneira deles, com os ingredientes que é colocado. Isso serve para o crescimento e o aperfeiçoamento dos santos. Por isso que é necessário todos nós saber tirar essa porção de cada dom que Deus tem enviado para nós. E sabe, trouxe uma parte tão importante que você nunca tinha ouvido. E você chega ali, você alimenta a sua alma, você vai crescer espiritualmente. Aí vem outro de outro lugar, porque nós aprendemos a alimentar ouvindo a palavra de Deus. Por isso, por mais simples que seja um irmão, ou por mais eloquente, se ele tem o Espírito de Deus, na função que Deus lhe chamou para pregar, ele vai trazer algo, ele vai trazer algo para o povo de Deus, e o povo de Deus vai ser abençoado através daquele ministério. E eu creio que nós temos sido privilegiados. Essa porta tem sido aberta para muitos pregadores, muitos ministros passaram por aqui, outros ainda irão passar. Estamos esperando para o fim do ano um pastor que nunca esteve aqui, lá da América, possivelmente até o fim do ano. Estávamos conversando com o Neville, uma data para que ele possa estar aqui conosco, porque eu creio que esses homens verdadeiros, eles sempre carregam na bagagem algum tipo de alimento que faz falta para nós, né? E isso é o que tem nos ajudado a ser o que nós somos. Não uma denominação, nós somos interdenominacional. Ainda que se pregue alguma coisa que nós não compreendemos ou não vemos daquela maneira, quem sabe, mas isso não quer dizer que não seja bom. Nós sabemos separar as coisas e aproveitar aquilo que é bom e voltar para casa abençoado, não é? Muitos de vocês já comeram uma maçã bichada, já? Ou não? Quantos aqui já comeu? Não? Eu já. Só tirei a parte bichada de lado. Mas era maçã. Não é verdade? Era maçã. Tem uma maçã bichada aí se joga toda a maçã fora? Não. Tira fora aquela parte e come aquela parte que é boa, né? Então nós sabemos como comer, como nos alimentar da palavra, extrair desses pregadores aquilo que realmente nos ajuda. Esse é o espírito cristão, o espírito correto de saber ouvir, né? Nós sabemos que quando a pessoa erra no espírito certo, ele não vai trazer problema. O pior é aquele que está no espírito errado, trazendo determinadas coisas certas. Esse vai dar mais problema do que aquele que está no espírito certo e traz uma coisa errada. Diz o profeta que ele preferiria assim, né? Então, nós aprendemos, com certeza, cada dia nós estamos aprendendo a lidar com aquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio. Nós falamos aqui sobre os hinos, né? Conversamos com os músicos e também com os líderes de cântico sobre os hinos. Nós estamos orando e trabalhando nessa direção e cobrando, e vamos cobrar cada dia, que nossas reuniões devem passar por uma transformação na sua parte devocional, de adoração. Isso vai do esforço dos músicos e do líder de cântico também. Não vamos deixar de cobrar. Nós precisamos, não importa se temos que aprender num sábado, aprender um hino com toda a igreja, não tem problema. Mas nós vamos fazer uma mudança
Vamos dar uma mudança completa em nosso repertório de hinos que vimos cantando até aqui. Isso porque hoje Deus tem nos dado muitos hinos verdadeiramente inspirados, que isto agrada a Deus. Aí você diz, tem hinos muito bonitos. Qual era mais bonito, o altar de Caim ou o altar de Abel? Vamos olhar a beleza. Qual era o mais bonito? Era o de Caim ou era o de Abel? Nós sabemos que o altar de Caim era muito mais bonito. Era ou não era? E o altar de Abel era muito mais feio. Mas tinha revelação. Tinha entendimento daquilo. Tinha como... Ele sabia que aquilo agradava a Deus. Então não é a beleza que Deus está querendo. Não é a coisa bela. É aquilo que é inspirado por Ele. Aquilo que agrada a Ele. Isso é o que Deus está querendo de nós. É uma adoração que lhe agrade. É Ele que está recebendo o louvor. Estamos aqui para agradar o João, o Pedro, o José, a Maria, a Joana. Nós estamos aqui procurando no espírito correto agradar a Deus. Né? Se Deus for agradável, para nós não interessa mais nada. Quem sabe quantas críticas Abel aguentou do seu próprio irmão, dizendo, você é um tolo, olha aí, olha o que você está fazendo aí. Ele não se moveu, ele permaneceu ali, e no final Deus disse, eu aceitei a adoração de Abel, mas eu não pude aceitar de Caim, embora Caim trabalhou tanto quanto Abel trabalhou, e quem sabe até mais, porque preparar um altar daquele, né, foi trabalhoso. A questão é saber o que é que agrada a Deus, a oração que agrada a Deus, a nossa adoração que agrada a Deus. Nós precisamos aprender, chegar na presença de Deus e Ele receber a nossa adoração, Ele receber o que nós estamos fazendo para Ele. Não é? Então, espero que vocês esforcem para isso, orem por isso. A maior cobrança que eu quero que a igreja faça dos músicos e dos líderes é orar por eles, para que Deus possa realmente, de uma forma real, entrar em cena e abençoar estas vozes, hinos especiais. Queremos que todos cantem, todos que têm vozes para cantar, ensaiam e cantem. E que isso seja feito na liderança do Espírito para agradar a Deus. Amém? Nós vamos sempre procurar lembrar disso aqui. Nós vamos ter um encontro agora, uma reunião, não é um encontro, é uma reunião especial em Joinville, a partir da quinta-feira à noite. A igreja de Curitiba foi convidada, muitos estão indo, está vindo um ônibus de Toledo, com 40 pessoas, 42 ou 40 pessoas, estão vindo para Joinville, e nós não teremos o culto aqui do próximo sábado, porque a igreja estará fechada para a reunião em Joinville. Mas no domingo à noite, nós vamos ter o culto aqui, normalmente, como todos os domingos. Então, nós contamos aqui com a sua presença também. Você sabe que uma reunião grande como esta, embora o pastor vai oferecer o almoço e o lanche da noite, mas vai lá no espírito de adorar a Deus. Não vai esperando em alimento, não vai esperando ser bem tratado. É muita gente para ser atendido. Você vai lá como cristão, sujeitando o que eles podem oferecer, da maneira que eles podem fazer. Entre como cristão e sai como cristão. Porque às vezes nós temos visto, por exemplo, uma certa dificuldade nessas reuniões, por exemplo, estacionamento. Nós temos aí o irmão Miguel, responsável pelo estacionamento, e algumas pessoas não entendem que existe uma ordem, é dele. Eu não vou me intrometer na direção do irmão Miguel. Ele vai fazer o que é de melhor. E eu tenho que dar apoio para ele, porque aquilo que ele pedir para os membros fazerem, ele está ali exatamente para fazer. Você não discuta e não venha trazer para mim, porque ele está fazendo o melhor que pode, foi chamado para isso. E ninguém gostaria de ficar do lado de fora ali o tempo todo, no portão, perdendo às vezes o culto aqui dentro, para atender melhor os irmãos. E às vezes você quer agir da maneira que você pensa, às vezes é para estacionar aqui, você acha que não deve, que você deve mudar de lugar, fica aborrecido, mas não importa. Se você ficar aborrecido, você vai continuar aborrecido, porque ele vai fazer o melhor que pode, eles têm a autorização para trabalhar ali, olhar o melhor que pode. Foi
chamado para isso. E às vezes nessas reuniões, você não pode pôr o carro onde você quer. Então aceite aqueles que estão trabalhando, a orientação de quem está ajudando, como fazer. Por exemplo, fila na hora da alimentação, você saber fazer uma fila, ter paciência, não atropelar as pessoas. Nós somos civilizados e cristãos acima de todas as coisas. Para isso nós mostramos na nossa própria atitude. Não vamos sair de lá aborrecido, mas vamos sair de lá realmente abençoado, né? Vamos sair abençoado, porque para isso realmente nós estamos indo, para sairmos abençoados. E eu creio que Deus tem uma bênção para cada um de nós. Você crê? Estou muito feliz de ver irmão Dimas ali, irmão Dimas. Levante sua mão aí, irmão Dimas. Só, viu? Forte, levantando a mão, agradecido a Deus. Algum tempo atrás, a gente orando, e a igreja, a família, né, pedindo pelo irmão, e as coisas estavam indo tão difíceis, mas ver o Senhor aqui nessa noite, para nós é uma grande alegria, saber que valeu a pena orar pelo Senhor, e a família está aí ao teu lado, que Deus te abençoe, e para nós todos é uma vitória, né? Porque todos que souberam do seu caso, oraram pelo irmão. Não foi a oração do pastor ou do diácono, mas todos oraram, todos colocaram diante de Deus. Eu creio que Deus deu a resposta para nós, de abençoando, e está sentado aí, adorando o Senhor, já está engordando, né? Já está alimentando melhor pela graça de Deus. Então, louvado seja o Senhor, né? Eu creio que todos nós estamos felizes com isso. Eu quero começar hoje um pequeno estudo. Eu já tenho prometido algumas coisas e não tenho dado conta ainda de cumprir aquilo. Não quer dizer que eu não vou cumprir, mas não dei conta de, na hora, fazer aquilo que eu prometi, que é a 70 semanas de Daniel e a festa das trombetas. Embora muitos assuntos que nós estamos estudando está exatamente dentro disso. Está dentro desse assunto, mas especificamente, porque as 70 semanas de Daniel é mexer num assunto que vai trazer uma certa, vamos dizer assim, preocupação, porque realmente ela é responsável por alguns maus entendidos na própria mensagem do irmão Branham. Mas eu digo, para mim, Malaquias 4, versículos 5 e 6, e Apocalipse 10, 7, e Lucas 17, 30, cumpriu-se num homem chamado William Marion Branham. Além do mais, a Bíblia diz que nos dias da volta do sétimo anjo, todo o mistério seria revelado. Então, não existe mistérios a serem revelados. Existem mistérios a serem mostrados, mas que todos eles já foram revelados, Esse ministério quíntuplo está apenas ampliando aquilo que foi mostrado de uma maneira pequena, por causa do tempo do profeta. Ele disse, eu toco num ponto aqui, outro ponto ali, jogando uma semente. Ele disse, mas homens de Deus farão essa semente crescer e ela produzir. Que é o que nós estamos tentando, não pegar outra semente. A mesma semente que estava lá em 63, agora nós estamos procurando fazer essa semente brotar, crescer e produzir. Mas é o mesmo evangelho, é a mesma palavra, é a mensagem de um profeta. E eu digo a você, qualquer homem que se chocar com o profeta de Deus, você tenha misericórdia dele. Qualquer homem que se posicionar contra esse assim diz o Senhor, a mensagem do profeta, você tenha cuidado dele. Porque eu não gostaria de estar na sua pele, se eu fui chamado para cumprir um ministério como esse. Agora, eu tenho aprendido a alimentar a minha alma, ser abençoado através desta mensagem, e eu creio que tudo o que nós precisamos está dentro dela. Basta nós saber como extrair para sermos verdadeiramente abençoados. E é um assunto que eu já venho falando há algum tempo, mostrando, e eu espero que essa noite vamos acrescentar um pouquinho, e amanhã ainda mais, que eu tenho para amanhã um assunto aqui, da mensagem do irmão Branham. Mas eu creio que é a hora de nós falarmos essas coisas, porque já tocamos muitos assuntos
E cada vez que nós falamos, Deus abre mais ainda, Deus vai revelando mais ainda, Deus vai acrescentando mais ainda. Então nós estamos aprendendo todos os dias. Vamos ficar em pé para lermos as Escrituras? Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar. Querido Pai Celestial, eu estou aqui no posto do meu dever, crendo que aquilo que eu pensei e orei e busquei, o Senhor me ajudará a distribuir aos teus filhos como uma pílula de vida eterna, palavras que possam ajudar a meus irmãos e irmãs a saírem daqui, e aqueles que me ouvem em suas casas, quando terminar esse culto, nós temos crescido um pouco mais em Cristo Jesus, na graça, no amor, na obediência, na compreensão de todos os mistérios que foram abertos para nós. Pai amado, vamos ler as Escrituras, Senhor. Qualquer homem poderia ler, qualquer homem pode falar o que ele bem pensa das Escrituras, mas somente a mente de Cristo sabe realmente o que ela é e onde ela é colocada, parte por parte, para que no final dos tempos apareça uma noiva perfeita, sem faltar um membro do corpo, mas todos os membros no seu devido lugar, porque aprendemos que o Espírito Santo viria para nos conduzir em toda a verdade e nos daria esta força de compreensão para não colocarmos a mão no lugar da orelha e nem sequer o olho no lugar da boca, mas o Espírito Santo vem para formar a imagem perfeita de Cristo em um povo, e nós estamos aqui para receber do Senhor a instrução necessária para podermos cumprir essa parte que nos é designado para o tempo que nós estamos vivendo. Eu oro, Pai, que o Senhor nesta noite unja os meus lábios para falar, meu ouvido para ouvir, meu coração para receber, como também de toda esta congregação visível e invisível. Nós esperamos em Ti e confiamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ler. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Eu quero fazer não uma correção, mas acrescentar alguma coisa aqui na leitura dessa palavra. Na Bíblia, em inglês, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias no Filho, não pelo Filho, mas no Filho. Eu quero que vocês notem, o irmão Brana está ligando essa escritura, porque a Bíblia diz, nesses últimos dias. Qual é os últimos dias? Era o dia de Paulo? Era o dia de Irineu? Ou de Wesley? Ou de Lutero? Foi bem claro que nós estamos vendo aqui que seria nos últimos dias que ele falaria no Filho. Alguém pode dizer, não, isso foi para o dia de Paulo. Toda a profecia foi produzida por Deus, e tudo aquilo que é para o povo de Deus já foi profetizado por Paulo. Nós apenas estamos encaixando dentro do tempo de Deus a escritura que corresponde a nós, a escritura que correspondeu àqueles dias e a escritura que nós temos hoje para nos identificarmos com ela. Amém? Deus vos abençoe. Pode se assentar. Nós queremos mostrar esse Jesus desde Gênesis até o Apocalipse. E quando eu digo nós, eu estou dizendo o profeta de Deus mostrando para nós realmente aonde ele está. Eu tenho pensado muito que nós precisamos saber as profecias concernentes a nós. Porque uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Não é para nós mais. Isso já aconteceu. É uma verdade que se cumpriu dentro do seu tempo. Então nós podemos viver numa Bíblia, mostrando dentro da Bíblia escrituras e trazendo mensagens até eloquentes, mas para um tempo que já passou.
Nós precisamos conhecer as profecias correspondentes ao nosso tempo. Por isso eu estava pregando em Toledo dizendo que quando Jesus leu a Bíblia, em Lucas capítulo 4, quando ele citou Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que me ungiu para pregar boas novas aos cativos, ou dar liberdade aos cativos e assim por diante. O profeta ele parou exatamente na metade do versículo 2 de Isaías 61. Ele sabia exatamente o que correspondia ao seu tempo e aquilo que não era para o seu tempo. Então, a igreja, quando ela recebe a revelação da palavra, ela vai procurar caminhar hoje dentro das escrituras correspondentes para o seu dia. Porque senão ela vai viver de um Deus histórico. Ela tem que viver de um Deus presente. Qual é a nossa escritura para hoje? Lucas 17:30. Nos dias no qual o próprio Jesus projetou que viria para quê? Para cumprir a segunda parte do capítulo 61, do versículo 2, na segunda parte, esse Filho do Homem viria justamente para cumprir aquela parte que ele não cumpriu em sua primeira vinda. Por isso que a samaritana, quando ela estava no poço e começou a conversar com Jesus, nós notamos que quando Jesus começou a dizer algumas coisas para ela, ela disse, eu vejo que tu és profeta. Então ela sabia o que é a qualificação profética. O que é que um profeta faria? Ela disse, eu vejo que tu és profeta. Mas na continuação da conversa, mais tarde ela disse, eu vejo que tu és o Messias. Por quê? Porque ela descobriu que quando o Messias viesse, qual seria a parte das Escrituras que ele iria cumprir. Quando ela conheceu aquela parte das Escrituras, ela identificou, não, tem que ser ele, porque ele viria para fazer exatamente isso. Então, quando nós sabemos qual é a parte que se cumpre na segunda vinda de Cristo, o que se cumpre na segunda vinda e o que é o rapto, nós vamos nos identificar exatamente que parte das Escrituras nós estamos vivendo agora. Aonde nós estamos? Porque nós estamos em plena segunda vinda. Nós estamos em plena segunda vinda. Nós não estamos esperando a segunda vinda. Nós estamos vivendo a segunda vinda. Porque ela culmina com o arrebatamento. Agora, por quê? Porque se você vê lá, deixa eu pegar aqui para nós depois seguirmos adiante. Deixa eu ver se eu acho aqui. É tão impressionante como as escrituras elas se encaixam. Quando você vê elas se encaixando, aquela figurinha não sai mais dali. Ela está no quadro ali, ela não sai mais dali. Amém? Graças a Deus, não é? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é aqui. Exatamente. Ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vida aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele terminou aqui. Então, você volta lá, isso é Lucas 4, aí você volta lá em Isaías 61, para que você entenda o encaixe das Escrituras, e você vai ver o que é a segunda vinda. Ó, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele parou aqui, Isaías 61, na metade do segundo versículo. Porque na continuação está escrito, e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não pôde pregar isso. Porque essa escritura se cumpriria quando Lucas 17:30 estivesse cumprindo essa escritura. Por isso, Jesus não pregou a mensagem dizendo, eu acuso essa geração. Ele não podia. Porque quando ele veio na sua primeira vinda, ele veio para salvar. Ele não veio para acusar, ele veio para salvar. Então ele veio para
pregar essas boas novas. Ele veio para trazer isso para nós. Jesus não pregou uma mensagem chamada O Julgamento, porque não tinha decorrido tempo do Espírito Santo como o inspetor de Deus percorrer a terra para apresentar os criminosos no final para ser julgado. Então tinha que vir o Filho do Homem no final para trazer o quê? Bênção para aqueles que ouviram e juízo para aqueles que rejeitarem. Não é verdade? Então nós estamos vendo o cumprimento das Escrituras. Então na segunda vinda, se você espera a segunda vinda e dizer a segunda vinda é o rapto, então todas essas mensagens que o Mombrana pregou não tem valor nenhum, porque na segunda vinda do Filho do Homem, ele teria que cumprir exatamente essa Escritura de pregar o que ele pregou. Isso prova que a segunda vinda é um complexo de acontecimentos na descida do anjo forte, tomando o controle de um homem, usando a boca dele para trazer o processo que traria um povo da terra. Esse é o processo do rapto, não é? Então a segunda vinda, ela está agora mesmo no seu auge, no seu processo. Esta é a revelação da palavra de Deus. Porque senão, ele teria que descer nas nuvens e pregar o que Mombrana já pregou. Isso prova que o Mombrana foi o cumprimento de Lucas 17:30, para cumprir aquilo que ele, o Filho do Homem, não pôde cumprir na sua primeira vinda, teria que cumprir então na sua segunda vinda. Agora, nós estamos falando isso, e eu quero basear aqui minha mensagem hoje em Hebreus capítulo 1, versículo 1, e nós temos mais escritura. Eu quero bem devagar, eu quero que vocês entendam, anotem, né? Anotem se for necessário, ou pegue a pregação depois, se você teve alguma dificuldade. Não saia daí batendo boca. Primeiramente, pare, examine aquilo. Jesus cobrou dos fariseus: vocês examinar as Escrituras, por que vocês me crucificam? Se vocês estão examinando as Escrituras e toda ela fala de mim. E Mombrana disse: quem não vê Jesus, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, ele falhou. Porque Jesus está desde Gênesis 1 até Apocalipse 22. Agora, como é que nós vamos ver esse Jesus no Velho Testamento? Como é que nós vamos conhecer que é ele? Uma hora é um anjo, outra hora é um redemoinho, outra hora é um fogo, outra hora é uma voz, outra hora... Quantas coisas do Velho Testamento que estavam embrulhados como papel de presente, que tinha que ser desvendado, tinha que ser mostrado, para nós entendermos aonde é que ele estava. De repente era um homem caminhando, de repente era um anjo que desaparecia, de repente era uma luz. Agora, é porque esse Deus do qual nós servimos, ele se apresenta de acordo com a necessidade e de acordo com o tempo necessário, ele se manifesta para revelar o seu plano, né? Para revelar o seu plano. Por isso é que nós queremos fazer de Deus um elemento tão pequeno, tão incapaz. Não. O nosso Deus pode se tornar na coisa mais simples que você jamais imaginaria que ele estaria ali, como ele pode se tornar o maior, que jamais você pensaria que haveria algo tão grande como aquilo. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, para ver ele em todas as páginas da Bíblia, você não vê ele com os olhos do pastor, você vê ele com os olhos do profeta. Porque para isso foi enviado um profeta, para que revelasse para nós todo o mistério, desde Gênesis. E um dos mistérios guardados em Gênesis, as 7 chaves. Você sabe o que é? Quando você diz que uma coisa é bem guardada, é as 7 chaves, não é? E as 7 chaves, tudo é 7 mesmo. É 7 chaves. E um dos mistérios guardados em Gênesis, as 7 chaves, foi o diabo. Foi Satanás que estava guardado. Como ele veio à terra? Estava guardado por 6.000 anos. Mas chegou um dia que alguém tinha a chave desse mistério e abriu para nós e trouxe realmente aquilo que nenhum profeta pôde desvendar aquilo, porque não era o tempo para aquilo. Mas hoje nós precisamos saber. Por nós precisarmos saber disso, Deus então
mandou para nós a abertura dessas verdades, a revelação desta palavra, e hoje você está posicionado na palavra. Amém? Graças a Deus por isso. O profeta diz assim, ele diz assim: não devemos somente dizer porque estamos reunidos e simplesmente falarmos por acaso sobre qualquer coisa, mas tem que ser algo que ajude a estabilizar as pessoas. Estabilizar. Lembra-se, eu creio que é Atos capítulo 5, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É bom ler, não é? Porque a palavra é a palavra de Deus. E quando é a palavra, você não discute com ela. Ela é toda a verdade. Deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É Atos 5 que fala de Teudas. Quando ele falou de Gamaliel, isso aqui eu não anotei essa escritura, mas eu gostaria de ler para vocês. 5, está aqui, quer ver? Aqui está, versículo 35. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então, antes da verdade, apareceu aqueles que foram na frente, dizendo que eram. E muitos seguiram e ouviram aquilo. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também esse pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. Toda verdade, toda revelação, ela tem o extremo para um lado e tem os aquém. Uns estão dizendo que já está no milênio, né? E aplicando as coisas que hão de acontecer, como se já estivesse agora. Teudas foi logo na frente. O Galileu foi logo na frente. Mas outros ficam aquém como os fariseus. Não, se é ele tem que vir à nossa igreja, porque nosso sacerdote estudou toda a Bíblia e sabe realmente aonde vai se cumprir isso. Sendo que as coisas mais simples, eles jamais puderam compreender, que a Bíblia diz que ele nasceria em Belém. E nem isso eles foram capazes de ir lá verificar se havia um nascimento ali que chamasse a atenção deles. E se eles fossem em Belém, eles nunca iriam na manjedoura. Eles iriam em algum lugar, algum hospital, alguma parteira ali, algum bom médico, para saber se nasceu ali. Porque Deus, quando Ele quer se esconder, Ele se esconde de verdade. Eu estava dizendo sobre Jesus. Jesus foi escondido dos 12 anos aos 30 anos, e não há ninguém, nenhum historiador, que tocou na vida de Jesus durante esse período. Ora, irmão, com tanta gente na época, aonde é que estavam os grandes historiadores da época, os escribas da época? Mas Deus apagou deles qualquer informação, e nós não temos nada dos 12 anos até os 30 anos. A igreja também, nesses 50 anos, foi apagado de tudo. Ninguém sabe nada dela. Quando Deus quer esconder, Ele esconde de verdade. Ninguém poderá encontrar. Graças a Deus por isso, que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Então, o Mombrana diz que nós precisamos o quê? Estabilizar as pessoas, para que não vamos para um extremo, ou não ficamos também aquém. E sabemos exatamente onde nós devemos estar posicionados. Pois vamos passar através de águas perigosas e traiçoeiras, diz o profeta. Nós vamos passar através de águas perigosas e traiçoeiras. Já estamos navegando através delas. Amém. Já estamos navegando através delas. E às vezes eu penso que é com você, como é comigo.
Aquilo parece tanto com isto. O pânico é tanto. Então, nesta hora, a melhor coisa que devemos fazer é orar, é se aproximar de Deus. Não é correr, mas é se aproximar de Deus. E não fugir e procurar a Deus para esclarecer a você aquilo que realmente você precisa saber. Não correr, mas se aproximar em oração. Deus vai te ajudar a compreender melhor tudo que Ele prometeu para os dias que nós estamos vivendo. Então, vemos aqui, então, deixa eu ver aqui, exatamente. Eu quero seguir aqui porque eu tenho um objetivo aqui. Chegar a um lugar onde eu quero chegar. Você diz o irmão Jones, que é o irmão João, né? O irmão fulano de tal, ele é um grande homem, ele verá isto. Olha o cuidado. Ele verá isto. Não. Ele revela isto a quem ele deseja. Amém. Ele revela isto a quem ele deseja. Digamos, a minha esposa não vê isto, e ela é uma mulher cristã. Ele revela a si mesmo a quem ele deseja. Bem, o meu pastor é um grande homem, isto é certo, porém ele revela a si mesmo a quem ele deseja. Agora, examine o que tem sido revelado ao que está acontecendo, então você pode entender completamente aquilo que foi revelado e o que está acontecendo com esta revelação, o que realmente isso está produzindo, você vai compreender o quadro, então. Não é um bom conselho para nós? Poder examinar através da revelação e esperar o que realmente isto está produzindo. Amém. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Lá houve um levantamento antes do tempo de Jesus que dirigiu 400 pessoas. E você sabe como as Escrituras dizem a respeito dessas coisas, tentando fazer fora do tempo. Fora do tempo. E alguns deles tentaram personificá-lo, e eles foram isto, aquilo e aquilo outro. E ele disse que nos últimos dias se levantariam falsos cristos e falsos profetas e mostrariam sinais e maravilhas. Temos tudo isso, Porém, aquilo não termina com o real. Não é porque tem as falsificações, as imitações, não é porque tem o exagero ou o escândalo que nós vamos deixar de manifestar aquilo que a nós foi pedido para manifestar. Não é porque surgiu um Teudas que Jesus atrasou sua vinda. Não é porque surgiu um Galileu ali que Jesus atrasou o seu ministério. Aquilo era para dignificar, magnificar aquilo que é real. Porque aquilo que é real nunca será vencido pelo falso. Nunca será vencido pela imitação. O verdadeiro cristianismo nunca será apagado. Não há inferno que pode apagar o verdadeiro cristianismo. Pois quando jogaram aqueles 3 jovens na fornalha para apagar, porque só havia aqueles 3 verdadeiros fora Daniel, só havia 3 crentes naquela época que eram crentes de verdade, não da boca para fora. E o diabo disse, se é só 3, nós vamos acabar com eles. Pelo contrário, quando jogaram aqueles 3 crentes lá dentro da fornalha, lá estava ele no meio deles, dando a cobertura que eles precisavam para sair dali ileso, sem nenhuma contaminação daquilo que tinha no mundo de Babilônia. Porque o diabo não acaba com o cristianismo. Você pode ficar seguro. Se nós somos cristãos, não há pedradas, não há crítica, não há zombaria, não há perseguição, nada apagará o verdadeiro cristão. Pelo contrário, quanto mais persegue, mais nós vamos sobressair e mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Isso simplesmente faz com que isso brilhe melhor. Porque temos um verdadeiro Cristo, não um falso. Temos um verdadeiro Cristo, não um falso. Amém? Graças a Deus. É maravilhoso servir ao Senhor, não é?
Observem, não devemos ouvir a qualquer outra palavra do homem. Isso é um conselho de Deus para nós. A Bíblia, em Provérbio, diz que devemos parar de arrazoar, vem? Aqui no segundo estado, o primeiro estado é o sentido da visão, paladar, tato, olfato e audição. Isso está em seu corpo de fora. No corpo de dentro, qual é o espírito, está a razão, pensamento e os demais. Nós devemos derrubar isso. Tudo que não está naquilo que é de dentro, na alma, a palavra, nós devemos derrubar isso. Não podemos arrazoar, dizer, agora, espere, se Deus é um Deus bom, e já nos foi dito tanto que Ele é, se Ele é um Deus bom, então se eu for sincero, embora eu não possa ver aquilo naquela Bíblia, ser correto, eu sendo sincero, eu serei salvo. O profeta disse, você estará perdido. Você está arrazoando das Escrituras. Se eu vou à igreja e faço as coisas que eu creio que sejam corretas e tento segurar no que eu penso que é certo, você continua perdido. Há um caminho que parece ser correto para o homem, mas o fim dele é sempre a morte. Você não deseja ser salvo, você se perderá. Você não deseja ser salvo, você se perderá. Deve ser aquela parte de dentro controlando a você. Todas as dúvidas caindo por terra. E você com uma fé genuína na palavra de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Agora, a pena capital de brincar com a palavra de Deus era morte. Brincar com a palavra de Deus é morte. Esse é o problema com o nosso país hoje. É a razão porque temos tantas páginas removíveis e coisas na terra hoje. As penas não são suficientemente fortes. Se um homem fosse apanhado saindo com uma mulher de outro homem, ambos deveriam ser levados em público e castrado, em público e solto. E sabe quem falou isso? Um profeta de Deus. Agora fecha a boca de um profeta. Um profeta de Deus. Isto é certo. Se um homem é apanhado fazendo qualquer coisa errada na rua, velocidade, ele devia receber pelo menos 10 anos. O que nós estamos voltando? Se nós estamos voltando para a abertura da palavra, e toda palavra terá que se cumprir em nós, a nossa vida tem que ser pautada com os conselhos de Deus, sabendo que o que Deus tem de melhor, Ele tem dado para nós. Agora, se nós dizemos que estamos revelados, nós estamos cientes disso, mas nós não podemos provar isso com a nossa obediência da palavra, isso prova que isso não vem de Deus. Porque aquilo que Deus nos traz é de volta à palavra. O maior presente que a igreja gentílica teve foi um profeta. E esse profeta veio para nos levar de volta a toda a Bíblia, de volta a toda a palavra. Não para nos tirar da palavra. Por isso ele era o homem escolhido para nos levar de volta com a pregação e a sua própria vida. Assassínio premeditado, você coloca apenas assim, para os fazer andar devagar. Mas quando algum político desonesto pode apanhar este aqui, o deixa passar e diz, ele estava bebendo um pouquinho, não queria fazer aquilo, e mataria um homem, a esposa e um punhado de crianças inocentes, e deixaria que aquele rico passar desapercebido. Isso é política, esse é o mundo, esse é o diabo. Deus disse que se um homem fosse apanhado em adultério ou uma mulher, levá-los até lá fora e os apedrejavam até morrer. Aquilo estabelecia isso, Até mesmo se você fosse encontrado apanhando uma carga de lenha no sábado, leve-o e apedreje. Eles viviam sobre isso. Agora não temos esse tipo de leis hoje. Porém, o cristão, a igreja, a qual estou falando agora,
aquela lei de Deus está em seu coração. Você não tem nenhum desejo de fazer isto. Está aqui dentro. Você deseja guardar as leis de Deus perfeitamente. Não importa o que elas sejam. Você deseja ser somente... se Deus precisa de um capacho na porta, Ele deseja que você seja aquele capacho, então você tem que estar contente por ser aquilo. Seja o que for, você deseja ser o capacho, vê? Seja o que for que Deus queira que você faça, isso é o que você deseja fazer, porque é Deus. Agora, aí é onde você realmente encontra o seu verdadeiro, genuíno, real amor por Deus. É aí onde nós estamos voltando, para fazer a vontade de Deus. Amém. Fazer a vontade de Deus. Sim. Agora, vamos voltar a esta lição aqui. Nós estamos entrando agora. E toda a Escritura é divinamente dada, divinamente colocada em ordem. E toda coisa é a revelação de Jesus Cristo. Tudo que Deus fez, tudo que Deus planejou, antes da fundação do mundo, estava concentrado em Jesus Cristo. Porque dentro de Jesus Cristo estava tudo que somos nós. Toda a nossa eleição, toda a beleza, tudo que Deus havia pensado de bom estava dentro de Jesus. Por isso que nós saímos dele. Porque o pensamento de Deus era Jesus. Mas em Jesus estava eu e você. Por isso, tudo que foi feito foi pensando em Jesus. O Velho e o Novo Testamento, onde eles predisseram a sua vinda, o que ele faria quando ele chegasse aqui, e o que ele faria nesta era que virá. Então aquilo faz o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vem? Como em Hebreus lá, quando Paulo escreveu isso, ele é Deus. Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo, o ontem do Velho Testamento, ele é Jesus Cristo hoje, manifestado em carne. Amém. Ele é Jesus Cristo para sempre em espírito, para vir, vem, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele sempre vive para fazer a sua palavra viver. O que ela diz, ela fará para aquela era. Ele está vivo. Ele estava vivo no Velho Testamento, manifestado. Agora, eu simplesmente desejo vos deixar ver algo pequeno aqui, se vocês esperam isto. Observem. Quando Jesus foi manifestado no Velho Testamento, como cremos nisto, ou não foi? Ele foi manifestado ou não foi? Agora, como ele apareceu no Velho Testamento? Como Logos, como fogo na sarça. Quando o próprio Moisés disse que queria vê-lo e viu as costas de um homem, era Deus formando a imagem da qual nós poderíamos ver quem ele era. Porque no fogo você ouvia a sua voz, mas você não podia ver a forma de um homem, mas o homem estava ali. Por isso, quando o anjo veio a Maria, disse o profeta que foi uma bola de fogo que apareceu para ela, e dentro da bola de fogo saiu um anjo, o anjo Gabriel. Amém? Quem que é aquela bola de fogo? Lembrando que Gabriel era Cristo. Então ali estava o Logos estava mostrando um estado físico em um anjo chamado Gabriel. Para quê? Para trazer a mensagem da encarnação de Deus na terra, para mostrar o seu estado físico na terra. Por isso, irmão Branham, quando estava ali na caverna, eu creio que era na caverna, orando, ele de repente apareceu uma luz, e essa luz começou a iluminar o quarto. E eles que daquela luz, quando ele olhou, ele viu os pés de um homem que saía de dentro daquela luz. A mesma luz, o mesmo Logos, o mesmo Deus que apresentou para Maria, o mesmo que estava na sarça ardente, veio para o William Branham, era um homem. Ali estava ele, mostrando quem ele era. Amém. Então veja, Branham disse assim, olha, quando Jesus foi manifestado no Velho Testamento, como cremos nisso. Agora, se eu disser que Elohim era Jesus, e se eu disser que o Logos era Jesus,
E se eu disser que aquele anjo que veio para Josué era Jesus? Não, era um anjo de Deus. Mas eu vou provar para você que nós temos que ver Jesus em todas as páginas da Bíblia, começando lá em Gênesis 1 até Apocalipse 22. Até nós, irmão, se não formos Jesus, nós não vamos no rapto. Porque nós somos a Senhora Jesus. Nós não temos nome próprio, nós temos o nome dele. Porque nós saímos de Deus e voltamos para Deus. Porque nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Somos manifestados por ele. Não somos nós, é ele em nós. Nós somos do mesmo material que é ele. Nós temos que ver esse Jesus em cada parte da Bíblia do Velho Testamento. Então veja o profeta dizendo, agora, ele diz assim, agora vocês pregadores lá fora, vocês podem discutir isso, pode dizer que ele não é Jesus, pode não crer nisso, vocês podem discutir isso lá fora, pode discutir isso, façam o que vocês desejarem, mas eu estou falando o que eu penso. Agora esse eu penso quem era? Aonde estava a mente de Deus para revelar os mistérios? Esse eu penso não era a mente de William Branham, filho de Charles era Branham, de um fazedor de cachaça, não. Esse eu penso aqui era a mente de Deus, que tinha sido transferida para mostrar os milagres de Deus para nós. Um homem não poderia mostrar a semente da serpente se Deus não estivesse nesse homem. O diabo escondeu isso de todos os profetas no Velho Testamento, mas Deus, nesses últimos dias, tem falado no Filho. O Criador dos céus e da terra, criou tudo que existe, ele sabe tudo. E o filho já estava lá no Éden, e ele acompanhou todo o desenrolar do Éden, por isso ele podia revelar o que estava lá. Porque em Moisés foi uma porção, ele escreveu tudo, olha, e foi assim, mas ficou em mistério. Mas quando ele veio no Filho, ele disse, eu vou revelar esse mistério, eu vou abrir esse mistério. Eu vou ampliar para vocês verem isso. Aquilo que Moisés olhou para trás e viu com uma pequena lupa aquele acontecimento, mas agora nos últimos dias a lupa foi muito maior. E agora minuciosamente ele está mostrando todas as características da semente da serpente. Aleluia. Então ele diz assim, quando Jesus foi manifestado em teofania no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque. Então quem era Melquisedeque? Era Jesus ou não era? Lembrando que Melquisedeque era a teofania de Jesus. Amém. Quando Jesus foi manifestado em teofania no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque, não um sacerdócio, mas a pessoa, o homem, vem? Pois este homem ainda não havia nascido, mas ele estava em uma teofania. Quem era Jesus? O mesmo que deu pão para Abraão. Ele não tinha nome, porque ele não tinha nascido, mas o profeta diz que era ele mesmo ali, em uma teofania. Glória a Deus. O diabo gostaria de provar diferente, porque nem ele conhece bem, porque quando ele veio na terra e se manifestou como filho de Deus, se vestiu daquela capa para dar a conhecer quem ele era, o diabo disse, se tu és, transforma essas pedras em pão. Se tu és, nem o próprio diabo sabia. Por isso ele está inventando a dualidade, a trindade, porque nem ele sabe. Qual é o teólogo que pode explicar uma trindade? Não haverá um, porque a Bíblia chama essa trindade do mistério da iniquidade. É por isso que esse mistério só podia ser revelado no dia da volta do sétimo anjo. Ele tinha que mostrar esse mistério, abrir o livro do Apocalipse, mostrar o caminho da serpente agora, no último livro da Bíblia. A besta, o falso profeta, o anticristo, porque estava guardado. Mas graças a Deus que nós aceitamos a liderança de um profeta. Porque ele diz assim, olha, mas ele estava em uma teofania, então ele não tinha pai, nem mãe. Ele era Deus, ele mesmo.
ele estava manifestado na forma de um homem chamado Rei de Salém, o qual é Rei de paz, Rei da justiça, vem? Ele era Melquisedeque, ele não tinha pai, nem mãe, princípio de dias ou fim de dia, vem? Era Jesus em uma teofania na forma de um homem. Poderia você entender aquilo? Não, o teólogo não compreende não, mas o eleito compreende sim. O teólogo não vai compreender, mas o eleito vai compreender que é ele sim. Eles não vão entender que Jesus enfrentou aqueles teólogos no dia e disse, ó, antes de Abraão, eu sou. Eles não vão entender isso. Antes de Abraão, eu sou. Tu não tem nem 50 anos? Para a mente carnal, eles nunca entenderam aquilo. Mas o revelado entendia. Ele era o Rei de Salém. Ele era o Elohim que estava lá. Amém. E agora, dando-se a conhecer. Agora, qual era a promessa? Isaías 9, vamos ver aqui, uma escritura que me veio aqui agora, Isaías 9, vamos ler aqui, versículo, veja quem ele era, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só que lá, quando ele apareceu como Melquisedeque, ele já era rei de paz, rei de justiça. Aqui, quando ele é formado, ele aparece como príncipe. Por quê? Porque ele vai provar que ele é rei. Quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou aclamado como rei. Ele já entrou aclamado como rei. Ele provou isso na batalha, assumindo isso, assentando no trono do Pai, tornando-se rei, porque lá, quando ele era Melquisedeque, ele já era rei, na teofania, ele já desceu como rei. Tinha que provar o seu ministério, aprovando a própria morte, para receber agora o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Louvado seja Deus. Agora veja bem, você poderia entender aquilo? Então ele foi feito verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo, nascido da Virgem Maria. Ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer e voltou ao céu. Agora, nesses últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne e em espírito. Foi promessa dele. Mas quem é esse? Não é. Não era Jesus. Ora, não era Jesus. Não é Jesus para os teólogos, mas para o crente ele era Jesus sim, porque ele fez a promessa que ele voltaria na sua plenitude. Veja bem. Vem, pois, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora veja, Sodoma como está, o que aconteceu. E Jesus Cristo manifestado corporalmente na sua igreja hoje. O profeta diz que agora é Jesus Cristo manifestado corporalmente na sua igreja hoje. Não ontem, hoje. A única maneira de você ver Jesus hoje é na sua teofania. É num moreno, um homem negro, um branco, um baixo, um velho, é numa jovem, é num ancião, é numa dona de casa, uma lavadeira, uma empregada doméstica, um diácono, um cooperador, um pregador. Deus está escondido agora nessa teofania. Eles não podem discernir que atrás dessa pele está Deus escondido ali. Mas ele diz assim, se fosse Deus, cadê os milagres? Se fosse Deus, como é que ele aguentou um tapa na cara? Como é que ele aguentou um cuspe na cara? Como é que ele aguentou tudo isso se ele era Deus? Nós não estamos aqui para fazer espetáculo. Nós estamos aqui para dar continuidade ao que ele começou.
O seu corpo passou pelo sofrimento, o seu corpo agora passa pelo sofrimento, pelas pedradas, pelas injúrias, as incompreensões, mas é Ele outra vez. Nós estamos aqui para cumprir a sua palavra. Não estamos aqui para dizer, já que eu sou Ele, então nós vamos fazer milagre. Não, nós estamos aqui para aguentar cuspe no rosto. Você sabe por quê? A linhagem de Caim não aguenta isso. A linhagem caimita não aguenta isso. Mas o eleito aguenta sim. O eleito foi formado por Ele para suportar a crítica, a rejeição e os maus nomes que são jogados contra o povo de Deus, e as injúrias que estão sendo faladas contra o povo de Deus, as mentiras. Quanta mentira jogaram contra Jesus, filho ilegítimo. Você não vê Jesus se defendendo de nenhuma delas. Ele vai caminhando e diz, eu sei que eu não sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o meu nascimento. Eu sei o propósito que eu vim na terra. Ele simplesmente estava cumprindo a palavra. Por isso o eleito de hoje, ele está consciente, ele está seguro, ele está certo de que resta para nós um pouquinho das aflições de Cristo. Amém. Que coisa maravilhosa, irmão. Ele diz assim, olha, vem, fazendo as mesmas coisas, as mesmas obras, as mesmas coisas que ele fez o tempo todo, nunca muda, o eterno, vem, e sobre a terra hoje. Ele tem se manifestado nos corpos humanos, nossos corpos humanos, que ele tem chamado, e ele tem feito exatamente a mesma coisa que ele fez várias vezes. E nos tempos de sua carne, sobre a terra, e está fazendo a mesma coisa hoje, porque Deus, várias vezes, falou aos pais através dos profetas. Nesse último dia, através de seu Filho, Jesus Cristo. O Filho sendo revelado nos últimos dias. Lucas 17:30. Deus manifestado em carne humana, estabeleceu antes da destruição de Sodoma, o fim do mundo gentil. Vê você isto? Há 3 manifestações. Agora, pense bem isso aqui. Isso aqui são lições de casa. Vocês que estudam, que lêem as mensagens. Nós não estamos olhando isso aqui como teólogo. Nós estamos olhando isso como crente. Isso é a palavra de Deus. Agora, a coisa seguinte acontece é quando isso tudo é ajuntado naquela pessoa. Jesus Cristo, corpo e noiva na volta física do Senhor Jesus. Olha, presta atenção. Jesus Cristo, corpo e noiva na volta física do Senhor Jesus, fazendo as suas 3 vezes quando ele foi trazido à terra. Morto, crucificado, ressuscitado, manifestou na forma de seu corpo, o qual é a sua noiva, a mulher. Entendeu? Ela é parte de seu corpo. E a mulher e o homem estão simplesmente tão perto, até que quase são o mesmo. Eles têm que ser de qualquer maneira. Aí está, vem? Eles manifestam exatamente da mesma maneira. Ela é uma parte dele, porque ela foi tirada dele. E a noiva hoje é tirada do corpo de Cristo, que está agindo e fazendo exatamente como ele disse que isso faria nesse dia. A noiva, a rainha, rei e rainha. Ela só pode ser rainha depois de casada. É rei e rainha agora, reinando com Cristo. Mas houve um período do ministério de Jesus que ele não fazia milagre, ele só apanhava. Teve um curso da vida dele que foi só para ser criticado. Terminou. Houve um tempo no ministério de Mombrana que ele era aplaudido. Primeira puxada, segunda puxada, ele não vencia os convites. Ele ia para todo lugar. Havia milagres, sinais. Ele chegou a ficar 8 dias com a mão para o lado de fora, fazendo uma campanha, de tão fraco, comendo, se alimentando na plataforma, tão fraco, que ele dormia, colocava a mão dele pelo lado de fora da janela, e as pessoas passavam debaixo da mão dele e eram curadas, e ele dormindo aqui. Você acha que Deus dorme?
Você acha que se fosse o homem, haveria cura? A Bíblia diz que nosso Deus não dorme. Provou que nosso Deus não dorme. Não era um homem, mas era Deus que estava ali para curar aquelas pessoas, levantar aquelas pessoas. Aleluia. Glória a Deus por isso. Eles não podem compreender isso, como Deus estava atuando. Oh, louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Agora, ele diz assim: Deus é revelado em cada era através de sua palavra prometida para aquela era. Qual é a palavra prometida para nós hoje? Lucas 17:30. Apocalipse 10:7. Apocalipse 10:8 ao 11. Amém. Por quê? Apocalipse 10, do 1 ao 7, é história. Isso é história. Nós estamos vivendo agora Apocalipse capítulo 8. Ela é a boca de Deus hoje. Viu, igreja? Você é a boca de Deus hoje. Você tem que falar em nome dele hoje. Foi dado a você esse mistério. Por isso, quando o anjo veio a Maria e deixou ela tão inspirada, e o filho do homem já começou a ser feito no seu ventre, desenvolvendo no seu ventre, o que ela fez? Correu as montanhas e trouxe a ressurreição no João que estava lá. Ela já saiu com o poder da ressurreição dentro dela. Quando o anjo forte desce ao profeta, em 1963, ele traz o livro, ela engole o livro, e agora ela está formando o filho do homem dentro de si. Como Maria estava formando o filho do homem, ela também está formando o filho do homem. Por isso o profeta diz que o último ministério é do filho do homem. Por quê? Porque é Eliseu. Elias foi, mas Eliseu ficou. Mas sabe, o Eliseu ficou para ser criticado por aquelas crianças, 42 crianças. Ó, velho careca, o teu profeta subiu. O Elias foi embora, você ficou, né? Criticando. O profeta diz a maldição que veio sobre aquelas crianças. Eles não entenderam o plano de Deus. Então, diz o profeta, agora, vamos simplesmente olhar o que algumas de suas promessas são para hoje, enquanto concluímos agora nessas últimas palavras. Agora, Deus está revelando a si mesmo no tempo da luz do entardecer. Então, o que é que Deus iria fazer? Se revelar a si mesmo no tempo da luz do entardecer. Agora, falaremos a respeito de luzes do entardecer só por poucos momentos. A Bíblia prediz que chegaria o tempo, bem no final dos tempos, que o sol sairia e lá haveria luz no entardecer. Todos nós sabemos disso, não sabemos? Nós que estamos familiarizados com a nossa mensagem hoje do Senhor Jesus, cremos que haverá luz do entardecer. E essa luz do entardecer, naturalmente, a grande luz virá quando Jesus, ele mesmo, for manifestado aqui na terra, ou em cima nos céus, levando a sua noiva, e então se estabelecerá o milênio. Quando o Senhor Jesus for manifestado aqui na terra, ou lá em cima, então virá o milênio. Olha o curso da vinda dele. Glória a Deus. Vem como essas coisas chegarão, e aqueles trovões, então você descobrirá o que aquele homem e aquelas pessoas têm sonhado, e todas aquelas coisas lá. Isto acontecerá, vem? Você observará o que eles revelaram. Aquele grande trovão vindo dos céus. Agora, naturalmente, todos vocês sabem que eu sei o que aquilo significa. Vê? Mas vamos simplesmente esperar até que a hora venha. Vê você? Agora,
isto será mais no tempo certo. Amém. Mais no tempo certo. Glória a Deus. Mas o tempo tem chegado. Porque isso não é por milênio. Isso não é para o milênio. Isso é para nosso tempo. Olha, se o mundo está como Sodoma e Gomorra, a terra se desmanchando, fogo por todo lado, destruição por todo lado, o homem está numa condição insana. Basta você olhar a notícia. São insanos o que eles estão fazendo hoje. Insanidade completa. Então nós vamos esperar isso para quando? É agora, nesse tempo que ele prometeu, que ele faria essas coisas por nós. Aleluia. Amém. Agora, não há nenhuma faculdade que move além dos olhos. Eu quero que vocês notem bem isso aqui. Não há nenhuma faculdade que move além dos olhos. Não é isso certo? O seguinte é a inteligência, o que é Cristo Ele mesmo, o qual controla o corpo inteiro. Depois dos olhos, vem o quê? A mente, a inteligência, não é? Quem que eram os olhos? Mas o profeta diz, depois dos olhos, vem Ele mesmo, Cristo, porque Ele é toda a inteligência. Para quê? Para governar todo o corpo. Por isso Ele desceu, olha o rosto dele, a cabeça desceu e acoplou-se num corpo que já estava preparado. Amém. O qual controla o corpo inteiro. Não há nada que se move além disso, vem? Tudo tem se movido. Vem? Você move os pés, move os músculos em suas pernas, move tudo. Move suas orelhas, move seu nariz, seus lábios e os demais, mas depois dos seus olhos, nada mais move. Isso é porque eles chamam que o homem fica careca, logo é porque não há nenhum exercício para desenvolver os músculos no cabelo, ou no couro cabeludo, do crânio, vem? Isso não tem, e isso não tem um amortecedor para que então eles possam receber sangue lá em cima. O sangue não bombearia, vem? Não subiria e forneceria sangue, claro. A raiz do cabelo vive de sangue. Agora, descobrimos que aquela parte, vê você? Não há nada além dos olhos. É o último. Depois é só a mente. A sabedoria. Amém. É a sabedoria. Mas nós temos uma coisa muito tremenda aqui. Agora, tomamos aquilo agora e comparemos com Malaquias 4. Ele prometeu que haveria luz outra vez no entardecer. Pois eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará os filhos de volta aos pais, e os pais aos filhos, não é isso certo? A fim de que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, vamos tomar João, São Lucas 17:30, e observar o que Jesus profetizou lá, dizendo que, como foi nos dias de Sodoma, assim também será. Agora recordem, observe, esse é o tempo que o Filho do Homem seria revelado, a revelação do Filho do Homem. Agora, o Filho do Homem foi verdadeira e potencialmente revelado somente por poucos momentos lá, pouco antes de Sodoma ser queimado. Agora, aquele homem era Elohim, aquele era Deus. E Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Agora, me permita aqui. Mombrano um dia citou a doutrina de um homem que saía sangue das mãos, outro saía sangue da testa. Mombrano disse, eu nunca creio que isso é evidência do Espírito Santo. Irmão Allen, vocês recordam da história. E aquilo deu uma polêmica, porque ele citou que aquilo era o irmão fulano, que o irmão Mombrano estava criticando. Ele disse, eu não concordo com a doutrina dele, porque isso não é bíblico, não tem Bíblia. Agora, nós temos uma doutrina aí também da dualidade, viu? Sabe o que diz nessa doutrina da dualidade? Deixa eu mostrar aqui o que esse autor escreveu aqui na doutrina da dualidade. Ele diz assim, ó, nós encontramos aqui, onde o profeta diz, aquele homem era Elohim, aquele era Deus, e Jesus é Deus, ou não é Deus?
Você crê que Jesus é Deus? Mas olha o que ele diz aqui, ó. Agora, isso para mim, estou citando de um livro à parte. Isso para mim é tipicamente uma declaração enrolada que eu não discordo, porém eu não gosto. Sou muito honesto com você, porque se você não tem um entendimento perfeitamente ajustado, ele é Deus, ele não é Deus, ele é Deus, ele não é Deus, decida-se, ele não é Deus. Agora, quem disse isso? Um grande amigo do irmão Brana, irmão Lee Verley, que escreveu o livro. Não me interessa se ele escreveu o livro. O livro ele pôs a gramática só, ele não pôs a doutrina dele dentro do livro. Se colocasse, nós não iríamos crer. Ele apenas colocou a gramática. Mas aqui ele está dizendo assim, ó, ele não é Deus. E o profeta de Malaquias 4 diz, ele é Deus. Então cabe a você ficar de que lado você quer ficar. Agora, para que estudar isso, se você sabe que o fundamento já, a sua base já está contrária? Para que perder tempo com isso? Para encher a cabeça de doutrinas erradas? Em toda a Bíblia, Jesus é Deus. Lembrando disso, você tem que ver Jesus em Gênesis, você tem que ver em Êxodo, você tem que ver lá em Deuteronômio, em todo o livro da Bíblia. E Apocalipse, ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último, aquele que fui morto, mas eu estou vivo agora. Não há lugar para outro, ele é Deus, somente Deus. Você entenda ou não entenda, você vai crer que ele é Deus. Então ele diz assim, olha, e a congregação lá diz amém. Agora ele diz assim, então qualquer declaração sendo Deus, não se refere ao Filho, e se refere a Deus, ele mesmo, embora ele entre na carne do Filho. Totalmente contrário. Tanto é que essa carne foi criada pelo próprio Deus, não teve a mão de um homem, não teve nada, criou-se em Maria um corpo para si próprio. E quando ele saiu na sepultura no terceiro dia, não ficou uma grama daquele corpo na sepultura, não ficou nada na sepultura. E tem mais, não é só isso não, tem mais uma aqui, deixa eu ver aqui, ó. Para que você entenda, eu não estou combatendo o irmão, mas estou dizendo que sua doutrina é contrária ao que William Branham trouxe, contrária ao que o profeta de Deus trouxe, porque aqui eu estou lendo que o profeta diz, aquele homem era Elohim, aquele era Deus, e Jesus é Deus. Eu estou citando apenas uma mensagem, irmão, mas você pode ler isso em todas elas, irmão Branham disse, eu nunca coloquei uma pessoa fora da minha casa, mas um dia uma mulher veio dizer para mim que Jesus é menor do que Deus. Ele disse, você pode sair da minha casa, porque ele para mim é o poderoso Deus. E ele sabia que ele era o poderoso Deus, porque ele já tinha encontrado quantas vezes. Amém? Graças a Deus por isso. Deus é maravilhoso, não é? Aí, aqui nesse mesmo livro ele diz assim, aí está você, a dualidade mais uma vez. Agora, eu preguei lá em Toledo. Quem é que cria na dualidade? Era Ló, porque Ló era parente de Abraão. A dualidade está caminhando junto com os verdadeiros filhos de Abraão, porque lá o Ló é que viu os antes meus senhores, mas o pai Abraão, que é o nosso pai na fé, olhou para aqueles três, meu Senhor. É o que nós estamos olhando hoje, meu Senhor. Amém. Elohim, meu Senhor. Amém. E o profeta diz que aquele Elohim que apareceu para Abraão, ele desceu, conforme Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, o mesmo Senhor descerá do céu, ele disse aquilo que desceu é Elohim. Jesus é Deus. Ele foi, e Deus foi potencialmente revelado bem ali, por poucos momentos, para falar com Abraão no julgamento de investigação. Somente por um pouco momento. Somente por um pouco momento. O homem foi revelado. O filho do homem, Eloí. O filho do homem, Eloí. Vê você isto? Igreja, o filho do homem, Eloí, foi revelado somente por poucos minutos. Pois logo na manhã seguinte, ela foi queimada. Quando? Antes que o sol pudesse subir outra vez. Quando é que Sodoma foi queimada? Antes do sol subir.
E nós sabemos que toda a praga e todo o julgamento de Deus, o juízo de Deus já caiu sobre a terra. Antes do sol sair, já estava o julgamento sobre ela. Então, não pode haver nenhuma organização sobrando, nem mesmo lá pode haver nenhum progresso adiantado do que está tendo agora mesmo, pois ela queimará antes que o dia rompa outra vez. Os avivamentos através da nação, não haverá nenhum avivamento mais. Um grande avivamento que varra essa nação nunca o receberá. Você pode ter ajuntamentos intelectuais, mas eu quero dizer um avivamento espiritual. Temos visto tudo isso. Eu espero que você esteja apanhando isso. Estou dizendo isso de uma tal maneira que espero que vocês compreendam. Você está terminado. Um ministro disse há algum tempo atrás, Simão Brana, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor em meu coração, eu disse, filho, o avivamento acabou. Vem, agora, os estabilizadores têm sido colocados no navio. Grandes ondas temerosas estão aqui fora diante de nós, mas sabemos que bem além daquela onda, estaremos nos aproximando da costa. Vem, estamos nos aproximando da margem. Simplesmente fique estabelecido, fique somente na palavra, permaneça com Deus. Não importa como você sinta, ou que qualquer coisa mais, permaneça certo com a palavra, que isso fique estabelecido. Quando você vê todas essas grandes e velhas nuvens ao redor, e tempestades vindo, bombas atômicas, e tudo que eles falam a respeito, porém, o nosso estabilizador está corretamente na palavra. Deus disse que estaria aqui, e superamos cada uma delas, amém? Passaremos acima deles, sim Senhor, sem dúvida. Eles não nos podem afundar, eles não nos podem afogar. Nos coloque na sepultura, nós sairemos outra vez. Isto é simplesmente tudo o que há com isto. Não há outra maneira no mundo para segurar isto aqui. Nós preocuparemos com cada um deles, porque o nosso chefe capitão está chamando do outro lado. Amém. Nosso capitão está nos chamando exatamente do outro lado. Seja o que for, deixe isto vir. O que for, o que será, não faz nenhuma diferença. Estamos ancorados ali mesmo em Jesus. Se eu viver, eu viverei pela glória de Deus. Se eu morrer, morrerei para a glória de Deus. Eu simplesmente desejo somente para a glória de Deus. É o que eu quero fazer. Quando estiver tudo terminado, não quero permanecer nem um pouco mais. Desejo ir onde? Para a minha recompensa, que Ele comprou para mim. Não que eu lucrei, mas o que Ele comprou para mim, o que Ele me deu por sua graça. Então, o que nós vemos aqui agora? O que nós vemos aqui? Então, vemos que a luz do entardecer está aqui. O que adianta ter luz se você não possui nenhum olho para ver como se ajeitar por aí? O que adianta? Você não aceita a vinda do olho? Como você vai desfrutar da luz? O profeta disse. O que adiantaria? Se você não possui nenhum olho para ver como se ajeitar por aí, o que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. Não é isso correto? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão, então acenda a luz. É para revelar. O que é para Malaquias 4 fazer? Vem para fazer a mesma coisa. O que era para fazer a abertura dos 7 selos é porque estão essas denominações cambaleando é para revelar, trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Tem que haver olho primeiro para ver. Não é isso correto? Para revelar Malaquias 4, revelar São Lucas 17:30, São João 14:12, também João 15:24, 16:13 e também revelar Apocalipse 10:1-7, a abertura dos 7 selos e a mensagem do 7º anjo para abrir, para revelar
quando vier a luz do entardecer. Então, o que está acontecendo hoje? São João 15, 24, 16, 13, Lucas 17, 30, São João 14, 12, Apocalipse 10, 1 a 7. Olha quantas escrituras. Mas para quem é cego, o que adianta isso? Agora, se um homem, na era de Laodiceia, as pessoas estavam como? Nuas. Estão elas cegas. Que bem faz a luz para um homem cego que está na escuridão? Se um cego dirige um cego, não cairão ambos no buraco? Nus, cegos e não sabem. Mesmo as suas faculdades mentais já não funcionam. Suas faculdades mentais e espirituais, entendimento espiritual, vem? Impetuosos, geniosos, amantes dos prazeres mais do que amante de Deus, perturbadores da paz, falsos, acusadores, incontinentes, desprezadores dos que são bons, tendo forma de santidade, mas negando o poder em si mesmo, o poder da revelação, eles nem mesmo creem nele. Lembrando que essa classe são esses impetuosos, geniosos, caluniadores, que jamais crerão nisso. Vem? Eles não creem em tal coisa como profetas, eles não creem nisso. Eles creem que Malaquias 4 é para ser de certa igreja ou de certa organização. Quando ele veio pela primeira vez, ele era um homem. Quando ele veio pela segunda vez, com sua porção dobrada, ele era um homem. Quando ele veio na forma de João Batista, ele era um homem. Nos últimos dias, quando a luz do entardecer começar a brilhar, olhos abrirão, e você verá onde você está indo. Então o corpo já estará formado, de pé, movimentando-se, movido através do Espírito Santo. Como? O mesmo que moveu sobre os profetas que escreveram a Bíblia, o mesmo Espírito Santo movendo no corpo, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, fora de cada organização e de cada parente, língua e povo. Deus cumprindo realmente a sua palavra. Vê você ele agora em sua palavra e toda a sua palavra manifestada bem diante de nós? Ó igreja do Deus vivo, ponha-se de pé, creia nele com tudo o que está em você, segure naquela rodinha que está no meio da roda, deixe-a estabelecer cada movimento que você faz, cada pensamento que você tem, que isso possa ser controlado por esse poder que está dentro de você, porque Deus está assentado bem em sua palavra para esta hora, na luz do entardecer, mostrando a luz. A cegueira de um morcego. Você pode acender uma luz e um morcego tão cego que não poderia voar, um mocho, coruja, todos esses rondadores noturnos e coisas assim, baratas e coisas, não pode ver durante o dia. Eles não sabem o que é tudo isso. Eles não podem ver. E a luz do entardecer está se acendendo. Cada parábola, todos os lados que vemos na natureza, as estátuas que Daniel viu, e o rei daquele dia, todos viram, e todas essas coisas, todos, cada forma, cada movimento, cada lugar no corpo, nos mostra a posição da hora em que nós estamos vivendo. Nenhum outro movimento pode vir depois desse. Não. Agora está nos olhos. Que bem fazem os olhos, ou faz a luz, se aquele olho não está ali para ver? Primeiro tem que haver olhos para ver. E então, quando aquilo chega, ele abriu os 7 selos e revelou a luz do entardecer, tomando todos os mistérios que haviam sido escondidos através dessas eras da igreja, e agora revelá-los como ele prometeu fazer em Apocalipse 10, 1 ao 7. Aqui estamos hoje, solidificados no meio da palavra, e a palavra tem sido revelada para nós através de Jesus Cristo. Então esta é a palavra de Deus. Quem é que revelou a palavra para nós? Jesus Cristo, o anjo forte que desceu. Vamos ficar em pé. O anjo forte que desceu, esse tem nos revelado a sua palavra. Amém? Irmãos, temos que estar seguro em toda a palavra de Deus.
O irmão estava me falando, ele é agricultor, ele diz que às vezes você compra boas sementes, sementes selecionadas, como o irmão Dimas é um agricultor. Clareia mais o vídeo aqui, está bastante escuro o vídeo aqui. Então, ele diz que você compra semente, só que quando você planta, começa a nascer alguma coisa lá que você não plantou. De onde veio ela? Ela veio empacotado junto com a semente boa, veio a semente errada. O profeta diz, aquele não que o diabo disse para Eva, veio bem empacotado. É assim que o Senhor disse, não morrerá? Ele disse, é assim que Deus, sim, Deus disse que morrerá. Ele disse, certamente não morrerá. O profeta estava bem embaladinha. Eva comeu e pensou que aquilo não traria morte. Muitas coisas como essa vêm embalados com muitas verdades, mas por dentro vai trazer uma semente que vai te matar mais tarde, vai trazer prejuízo mais tarde. Amém, graças a Deus. Está bem, vamos ver os irmãos que nos acompanharam. O irmão Davi Maia justifica sua ausência. Irmão Augusto Moraes de Curitibanos pede oração para que Deus abra as portas dos negócios. Vamos estar orando por vocês. Nos acompanharam o irmão Gerson e família de Ferraz Vasconcelos, irmão Enes e família de Mogi das Cruzes, irmão Aparecido e família de Cosmópolis, irmão Elifas e Mônica em Macaé, irmão Luiz Carlos dos Santos em Itajaí, irmão Lázaro e Júnior em Itajaí, irmã Dalet Costa e família em São José dos Piais, irmã Lindalva em Guaíra, irmã Guiomar e Maria em Guaíra, irmã Valdirene e Débora em Porto Feliz, irmão Josias e família em São Paulo, irmão Tiago, irmã Ada, irmã Rosane em Novo Hamburgo, irmão João Gomes em Camboriú, a irmã Ellen de Barros em São Leopoldo, irmão Rudinei em São José dos Pinhais, irmão Alodir Cardoso em Camboriú, irmão Marcos e família, a irmã Simone Oliveira em Belo Horizonte, irmã Débora Santana em Uberlândia, irmão Silvaldino Souza em Araxá, irmão Hélio e família em Florianópolis, irmão Mário Lúcio em Ouro Branco, irmão Augusto Moraes e família em Curitibanos, irmão Dalvan Bauman em São José dos Pinhais, irmã Ana Lídia e Sandra em Gravataí, irmão José Batista em Lagoa Santa, irmã Margareta em São Leopoldo, irmão Sidmar e família em Dois Vizinhos, irmão Guedes e família em Cascavel, irmã Beatriz Mesa em Montevidéu, de Assis Chateaubriand, irmã Lúcia Rosa, irmão Claudemir, irmão Edson Sueli, também irmão Washington Paim em Curitiba, a irmã Sabrina em São Leopoldo, a irmã Ruth e a irmã Graça em Toledo, a irmã Rosângela também em Belo Horizonte. Amém? Deus abençoe todos vocês. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui a partir das 17h30 mais uma vez. Vamos levantar nossas mãos. Querido Pai e querido Deus, dou-te graças pelo Senhor ter nos concedido esse momento de meditação, trazendo a Tua palavra, o Teu Espírito, iluminando sobre o que está escrito, justamente, Pai, para nos fortalecer nessa caminhada, para nos guiar nesse tempo tempestuosos, de tantas ciladas que têm se levantado contra o Teu povo, mas nós cremos que essa âncora está em nós. Nosso lugar está seguro em Cristo Jesus. Ninguém nos arrebatará de Tuas mãos, pois essa foi a Tua promessa. Nesta noite, Pai, eu oro pelos meus irmãos aqui presentes e por aqueles que nos assistiram, que a graça do Senhor seja manifestada na vida de cada crente, na cura dos corpos físicos, na abertura da palavra em cada coração, e também, Pai, que se cumpra na vida de cada crente esse grande alvorecer desse novo dia, dessa revelação plena de todos os mistérios de Deus, sendo explanado para o Teu povo através desse ministério quíntuplo. Pedimos, Pai Celestial, que enquanto estivermos lutando por esta causa, possamos estar seguros de que o Senhor está aqui, manejando a Tua palavra e manifestando a Tua verdade para o Teu povo. Pedimos que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, que estão acometidos, Pai,
por essas pragas que caem sobre a terra. O Senhor disse que o Senhor é uma torre forte, que corre para lá para estarem seguros, e nós estamos colocando em segurança os teus filhos que estão inseguros, estão enfermos, diante do curador, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cremos que haverá testemunho, Pai, pois a tua palavra é a mesma, desde então, quando ela foi manifestada, dizendo: eu sou o Senhor que te sara. O Senhor ainda é, nesta noite, o sarador das nossas enfermidades. O Senhor é o curador de todas as nossas doenças, Pai. Em nome do Senhor Jesus, receba a nossa oração. Receba aquilo que falamos nesta noite, Pai, para benefício do teu povo que nos ouviram, fortalecendo e encaminhando nesses últimos dias e nessa última etapa do caminho. Quanto mais precisamos de força para prosseguir adiante, nós colocamos diante de ti cada vida preciosa, cada jovem, adolescente, cada criança, cada cooperador, ministro, pregador, aonde estiver nesta hora, que o poder de Deus seja manifestado. Em nome de Jesus Cristo, receba a nossa gratidão, tão somente para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Vamos abraçar um ao outro. Abrace a teofania de Jesus. Você é a teofania de Jesus. Abrace essa teofania. Um dia nós nos veremos em um corpo semelhante ao dele. Não sou daqui, em minha alma
aparência exterior, como João foi arrebatado no dia do Senhor, de uma porta aberta no céu, uma voz que disse: subi cá. Quando eu olhei, eu pude ver uma grande águia a me chamar. Está aqui dentro de mim, meu país, e nem divisas, nem fronteiras podem me impedir. E sobre ele está o rei, que governe a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim, meu país. Se fecho os olhos, num segundo eu posso sentir. Mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração. Amém. Deus abençoe vocês.